Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Um devocional inspirador. Nós vamos falar sobre como é importante aquilo que nós fazemos, muito mais do que o que dizemos. Gente, nós vivemos em um mundo onde as palavras têm muito valor. Discursos são aplaudidos, promessas são elogiadas, opiniões são compartilhadas a todo momento, em redes sociais, em livros. Mas ao longo do tempo, nós aprendemos que o verdadeiro impacto na vida das pessoas não está nas palavras que são pronunciadas, mas nas ações realizadas. Se você parar para pensar, as suas memórias, elas são muito mais fortes daquilo que você viu, por exemplo, os seus pais fazendo. São muito mais marcantes do que talvez coisas que eles lhes disseram quando você era criança. Jesus Cristo, em seu ministério na Terra, ele não foi apenas um mestre de palavras poderosas. Ele foi, antes de tudo, um exemplo vivo do que ele pregava. Ele falava sobre amor, mas ele demonstrava esse amor ao curar os doentes, ao perdoar os pecadores, ao servir humildemente até aqueles que o traíram. E em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa passagem nos ensina que as ações revelam a essência de quem nós somos. Uma árvore pode se dizer boa, mas é pelos frutos que ela produz que nós realmente a reconhecemos. Da mesma forma, nós podemos falar sobre honestidade, sobre bondade, sobre fé, sobre compaixão, mas se as nossas atitudes não refletem esses valores, as nossas palavras se tornam vazias. A coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos é o que dá força ao nosso testemunho. Pense em quantas vezes você já ouviu belos discursos de líderes, pais, chefes, religiosos até, e depois você se decepcionou ao ver que as atitudes dessas pessoas eram contrárias ao que elas diziam. As palavras, gente, elas podem até encantar por algum momento, mas são as ações que permanecem na memória e que realmente transformam. Por outro lado, talvez você conheça alguém que não fale muito, que nem sabe usar palavras bonitas, ou talvez que prefira até o silêncio. Mas sua vida, seus gestos, a sua fidelidade ao que é certo, falam mais alto do que 1000 discursos. E essas pessoas nos inspiram, porque elas vivem o que acreditam. Tiago escreveu algo muito direto e profundo em sua carta, que está no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E esta é a chave: viver a palavra, colocar em prática aquilo que você diz. A fé sem ação é apenas um conceito. A bondade sem prática é apenas uma intenção. A verdade
sem vivência se torna apenas teoria. E isso não significa que a gente deve ser perfeito. Todos nós falhamos, todos nós tropeçamos e por vezes nós somos incoerentes. Nós somos humanos, estamos aqui aprendendo. Mas a busca sincera por alinhar as nossas ações com os nossos valores, esse esforço contínuo de viver o que falamos, é o que mostra quem realmente nós somos. E hoje, talvez mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas coerentes, de pais que sejam exemplos dentro de casa, de líderes que ajam com integridade, de cristãos que vivam o evangelho no dia a dia. Não só nos cultos, nas celebrações ou nas redes sociais. O maior sermão que você pode pregar é a sua vida. Então, fica essa reflexão. O que você tem feito fala mais alto do que o que você tem dito? Essa vai ser a nossa prática de hoje. Parar e pensar. O que você tem feito fala mais alto do que o que você tem dito? E como intenção para o dia de hoje, diga para você mesmo: eu escolho ser coerente entre o que penso, o que sinto e como ajo. Talvez seja tempo da gente silenciar um pouco as palavras e deixar que as nossas atitudes falem por nós. Porque no fim das contas, como disse São Francisco de Assis, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Essa frase é linda, né? Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. E aí fica a nossa mensagem, gente, nesse devocional de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você e que através dessa reflexão você esteja cada vez mais consciente das suas ações e que elas sejam cada vez mais coerentes com os seus desejos de amor para o mundo, de paz, de compreensão, de amor ao próximo. E que a gente possa transmitir isso e cada vez mais a gente propagar isso para as pessoas. Então já compartilha esse devocional com quem você conhece, com seus contatos, para que mais pessoas estejam cada vez mais conscientes de que precisam agir mais do que falar, agir melhor do que falam, né? Deixe o seu comentário aqui se você concorda, se você discorda. E deixe o seu like também, que você ajuda aqui no crescimento do canal, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Um ótimo dia para você, um beijo no seu coração. Fique com Deus e até amanhã no nosso próximo devocional.